Um bilionário poderoso e uma mendiga grávida, feia e esquecida. Quando ele decidiu ajudá-la, todos o chamaram de louco e tolo. Ninguém imaginava o impacto daquela escolha improvável e ousada. 10 anos depois, o mundo ficou em silêncio diante da verdade. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos contar de qual cidade você está nos assistindo. Vamos continuar. A chuva castigava os vidros blindados da Mercedes, enquanto Ricardo Monteiro observava as ruas desertas do centro de São Paulo. Aos 45 anos, dono de uma das maiores fortunas do país, ele retornava de mais um evento beneficente onde sua presença era mais valorizada que suas palavras. O motorista, Anderson, mantinha os olhos fixos na estrada enquanto as gotas d'água dançavam no para-brisa, criando sombras que lembravam as lágrimas que Ricardo há tanto tempo não derramava. O interior luxuoso do carro não conseguia abafar o som dos trovões que ecoavam pela cidade. Ricardo ajustou a gravata Armani, um gesto automático que havia se tornado seu tique nervoso nas últimas 2 décadas de ascensão vertiginosa no mundo dos negócios. Seus pensamentos vagaram para a última conversa que teve com sua mãe, Dona Helena, antes que ela partisse para uma longa viagem. Filho, toda essa riqueza não vai preencher o vazio que você carrega, ela havia dito, com aquele olhar que sempre parecia enxergar além das aparências. Ricardo bufou afastando a memória. Sua mãe sempre teve o dom de tocar em feridas que ele preferia ignorar. O carro diminuiu a velocidade ao entrar no bairro dos Jardins, onde sua mansão de 3.000 metros quadrados o aguardava, vazia como sempre. Foi então que seus olhos captaram uma cena que parecia deslocada naquele cenário de opulência. Uma mulher grávida, encharcada, tentava se proteger sob uma marquise estreita. Anderson, pare o carro, ordenou sua voz mais firme do que pretendia. O motorista hesitou. Senhor, com todo respeito, não é seguro. Pare o carro, Anderson, repetiu Ricardo, desta vez com a autoridade que havia construído sua fortuna. A mulher não aparentava ter mais que 30 anos, mas seu rosto carregava o peso de uma vida inteira de lutas. Suas roupas, embora simples e molhadas, demonstravam um cuidado que contrastava com sua situação atual. Quando Ricardo baixou o vidro do carro, seus olhares se encontraram e algo inexplicável aconteceu. Você precisa de ajuda? Perguntou, surpreendendo-se com a suavidade em sua própria voz. A mulher, que mais tarde se apresentaria como Marina Santos, apertou instintivamente a barriga proeminente. Estou bem, obrigada, respondeu com uma dignidade que não combinava com suas circunstâncias. Um novo trovão cortou o céu, fazendo-a se encolher. Ricardo notou que ela tremia não apenas de frio, mas de algo mais profundo, medo talvez ou exaustão. Por favor, insistiu Ricardo, deixe-me ajudar. Você não pode ficar aqui nessa tempestade. Marina hesitou, seus olhos revelando uma batalha interna entre orgulho e necessidade. Eu não conheço você, argumentou, sua voz quase sumindo sob o barulho da chuva. Sou Ricardo Monteiro, apresentou-se, sabendo que seu nome provavelmente não significaria nada para ela, e por alguma razão isso o agradou. Prometo que você estará segura. Tenho uma casa aqui perto com quartos de hóspedes e uma equipe que pode ajudá-la. Um novo relâmpago iluminou o céu e Marina levou a mão à barriga, seu rosto contorcendo-se em dor. Foi esse momento de vulnerabilidade que a fez ceder. Está bem, concordou finalmente, dando um passo hesitante em direção ao carro. Anderson saiu rapidamente para abrir a porta, protegendo-a com um guarda-chuva. Quando Marina entrou no veículo, Ricardo notou as marcas em seus pulsos, cicatrizes antigas que contavam uma história que ele ainda não estava pronto para ouvir. O silêncio dentro do carro era denso, preenchido apenas pelo som da chuva e ocasionais trovões. Ricardo observava Marina pelo canto do olho, notando como ela mantinha as mãos protetoramente sobre a barriga, como se tentasse defender seu bebê não nascido do mundo. Quanto tempo? Perguntou, tentando quebrar o gelo. 8 meses, respondeu. Ela, sua voz baixa, mas firme. É uma menina. Ricardo assentiu, sentindo uma emoção inexplicável ao pensar na nova vida que estava prestes a vir ao mundo. Enquanto o carro atravessava os portões imponentes de sua mansão,
Ele não poderia imaginar como aquela noite mudaria não apenas sua vida, mas a de tantas outras pessoas. A chuva continuava caindo, mas agora parecia mais gentil, como se a natureza também quisesse dar as boas-vindas a Marina. Quando as luzes da mansão se acenderam automaticamente, iluminando o caminho até a entrada principal, Ricardo teve a estranha sensação de que sua casa, pela primeira vez em muito tempo, não parecia tão vazia. A mansão dos Monteiro era um monumento à opulência, com seus 3 andares de arquitetura contemporânea e acabamentos em mármore italiano. Quando Marina atravessou as portas duplas de carvalho maciço, ainda encharcada pela chuva, sentiu como se estivesse entrando em outro universo. O hall de entrada, com seu pé direito duplo e lustre de cristal, parecia maior que todo o apartamento onde ela havia morado anteriormente. Rita, a governanta, apareceu imediatamente, seu rosto uma máscara de profissionalismo que mal disfarçava a surpresa e a desaprovação. Senhor Monteiro, não esperávamos o senhor tão cedo, disse ela, seus olhos avaliando Marina dos pés à cabeça. Rita, por favor, prepare o quarto de hóspedes da ala leste, ordenou Ricardo. E traga algumas roupas secas para a senhora. Ele hesitou, percebendo que ainda não sabia o nome completo de sua hóspede. Marina Santos, completou ela, sua voz tremendo levemente, seja pelo frio das roupas molhadas ou pela intimidação do ambiente. Senhor, Rita começou seu tom cauteloso, os únicos vestuários femininos que temos são... Ela parou, claramente desconfortável em mencionar a antiga senhora da casa. Use o que for necessário, Rita. Ricardo cortou secamente, uma nota de finalidade em sua voz que não admitia argumentos. Marina observava a interação com crescente desconforto. Seus braços instintivamente envolveram a barriga proeminente, como se quisesse proteger sua filha não apenas do frio, mas também dos olhares julgadores que a seguiam. Por aqui, senhora, Rita indicou, conduzindo Marina através do corredor principal. Seus passos molhados deixavam marcas no piso de mármore impecável, provocando mais um olhar reprovador da governanta. Enquanto subia as escadas, Marina não pôde deixar de notar os quadros nas paredes, obras de arte que ela reconheceu imediatamente. Klimt, Monet, Portinari. Em outra vida, ela poderia ter passado horas admirando cada pincelada. Agora, elas pareciam apenas lembretes cruéis de tudo que havia perdido. O quarto de hóspedes era maior que qualquer ambiente em que Marina já havia dormido. A cama king size com dossel, os móveis de design assinado e a vista panorâmica da cidade formavam um conjunto surreal para alguém que, há algumas horas, se abrigava da chuva sob uma marquise. O banheiro é através daquela porta, explicou Rita, ainda mantendo sua distância profissional. Vou trazer algumas roupas e toalhas limpas. Há um interfone ao lado da cama caso precise de algo. Assim que Rita saiu, Marina permitiu-se desmoronar, na beira da cama, suas mãos tremendo enquanto tentava processar a mudança dramática em sua situação. O bebê se moveu, como se sentisse a ansiedade da mãe, e ela acariciou a barriga suavemente. Vai ficar tudo bem, meu amor, sussurrou, desejando acreditar em suas próprias palavras. No andar de baixo, Ricardo enfrentava seus próprios demônios. Serviu-se de um drink e caminhou até seu escritório, onde as paredes de vidro ofereciam uma vista privilegiada do jardim fustigado pela tempestade. Seu celular não parava de vibrar. Mensagens de seu assistente pessoal, alertas de notícias financeiras, compromissos intermináveis que pareciam cada vez mais vazios. Senhor, a voz de Rita o interrompeu. Ela estava parada na porta do escritório, seu rosto uma mistura de preocupação e reprovação. Perdoe-me a intromissão, mas o senhor tem ideia do que está fazendo? Ricardo girou o copo em suas mãos, observando o líquido âmbar dançar. Na verdade, Rita, pela primeira vez em muito tempo, eu tenho exatamente ideia do que estou fazendo. Mas, senhor, uma desconhecida grávida? Nesta casa? Rita parecia genuinamente perturbada. O que as pessoas vão pensar? O que a imprensa vai dizer? O que eles sempre dizem, Rita? Respondeu Ricardo, sua voz carregando uma amargura que surpreendeu, até a ele mesmo. Que sou um excêntrico, um louco, um homem que perdeu o rumo depois que sua esposa partiu.
Mas sabe de uma coisa? Talvez eles estejam certos. Talvez eu tenha mesmo perdido o rumo. E talvez... Ele pausou, olhando para a tempestade através da janela. Talvez seja exatamente isso que eu precisava. Rita suspirou, reconhecendo a determinação na voz de seu patrão. Como quiser, senhor. Só tome cuidado. Quando Rita saiu, Ricardo permaneceu em seu escritório, os pensamentos girando como a tempestade lá fora. Em algum lugar acima dele, uma mulher grávida e assustada tentava encontrar seu lugar em um mundo que não parecia pertencer a ela. E de alguma forma, naquela noite de tempestade, esses dois mundos tão distintos haviam colidido, criando algo que nenhum deles ainda conseguia compreender. A manhã chegou com uma claridade hesitante, como se o sol também precisasse de tempo para se acostumar com as mudanças na mansão Monteiro. Marina acordou desorientada, seus dedos tateando o lençol de algodão egípcio, como se procurassem provas de que a noite anterior não havia sido um sonho. O quarto de hóspedes, banhado pela luz suave que atravessava as cortinas de seda, parecia ainda mais imponente durante o dia. Levantou-se com cuidado, seu corpo dolorido protestando contra os meses de privação. No espelho do banheiro de mármore, examinou seu reflexo com olhos críticos. As olheiras profundas e o rosto marcado contavam uma história que ela preferia esquecer. Vestiu o roupão de seda que Rita havia deixado, uma peça que certamente custava mais que todos seus pertences juntos. No andar de baixo, a mansão fervilhava com uma energia contida. Funcionários moviam-se discretamente pelos corredores, trocando olhares e cochichos, quando pensavam que ninguém estava observando. Marina podia sentir os comentários silenciosos, as teorias sendo tecidas sobre sua presença. Bom dia. A voz de Ricardo soou do pé da escada, fazendo-a sobressaltar-se. Ele já estava impecavelmente vestido em um terno azul marinho, como se tivesse saído direto de uma revista de moda. Espero que tenha conseguido descansar. Sim, obrigada, respondeu Marina, consciente de sua própria aparência em contraste com a elegância do ambiente. Sim, talvez seja melhor eu ir embora. Já abusei demais da sua hospitalidade. Ricardo franziu o senho. Ir para onde exatamente? A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Marina não tinha uma resposta, não tinha para onde ir, e ambos sabiam disso. Por favor, fique, continuou ele, seu tom mais suave. Pelo menos até o bebê nascer. Temos uma equipe médica de plantão e... Por quê? A pergunta escapou dos lábios de Marina antes que ela pudesse contê-la. Por que está fazendo isso por mim? Você não me conhece. Ricardo ajustou a gravata, aquele gesto nervoso que Marina começava a reconhecer. Talvez porque eu esteja cansado de conhecer apenas pessoas que querem algo de mim. O momento foi interrompido pela chegada de Gustavo Lima, assistente pessoal de Ricardo. Seu terno estava impecável como sempre, mas suas feições traíam preocupação. Ricardo, precisamos conversar, disse ele, lançando um olhar significativo para Marina. É sobre a reunião do conselho. As coisas complicaram. Ricardo assentiu. Me dê alguns minutos. Voltando-se para Marina, acrescentou. Por favor, sinta-se à vontade. Rita vai servir o café da manhã na varanda. O dia está perfeito para comer ao ar livre. Assim que Ricardo desapareceu em seu escritório, Marina pôde ouvir fragmentos da conversa acalorada. Palavras como reputação, acionistas e escândalo flutuavam pelos corredores. Ela sentou-se à mesa da varanda, onde um café da manhã, digno de um hotel 5 estrelas, a aguardava, mas seu apetite havia desaparecido. Rita surgiu com uma jarra de suco de laranja fresco. A senhora precisa se alimentar, disse ela, seu tom profissional mascarando uma ponta de genuína preocupação. Pelo bebê. Marina observou a governanta com curiosidade. Você trabalha aqui há muito tempo? 23 anos, respondeu Rita, permitindo-se sentar por um momento. Vi esta casa em seus melhores e piores momentos. E agora? Perguntou Marina, sua voz baixa. Este é um dos piores momentos? Rita estudou-a por um longo instante antes de responder. Esta casa tem estado vazia por tempo demais, não apenas de pessoas, mas de vida real. O senhor Ricardo,
Ele construiu um império, mas perdeu algo no processo. No escritório, a discussão aumentava de volume. Você tem ideia do que a imprensa vai fazer com isso? A voz de Gustavo era tensa. Uma mulher grávida misteriosa aparece do nada na sua casa? Os tabloides vão ter um dia de campo. Deixe que falem, respondeu Ricardo, sua voz carregada de uma determinação que surpreendeu até a ele mesmo. Não é tão simples, insistiu Gustavo. Eduardo está usando isso contra você no conselho. Ele diz que você está instável, que suas decisões recentes demonstram falta de julgamento. Ele quer uma votação de confiança. O nome de Eduardo fez Ricardo apertar os punhos. Seu antigo sócio e agora rival tinha esperado anos por uma oportunidade assim. A menção de seu nome trouxe à tona memórias que ele preferia manter enterradas. Na varanda, Marina observava os jardins impecáveis da mansão, sentindo-se como uma intrusa em um conto de fadas às avessas. O bebê se moveu em seu ventre, como se sentisse sua inquietação. Ela acariciou a barriga suavemente, sussurrando promessas que não sabia se poderia cumprir. Rita voltou com mais torradas e geleia. Sabe, disse ela, ajeitando a mesa com precisão militar. Às vezes, as tempestades trazem mais que destruição. Às vezes elas limpam o ar, permitem que algo novo cresça. Marina observou as nuvens que ainda pairavam no horizonte, resquícios da tempestade da noite anterior. Em algum lugar naquela mansão, decisões estavam sendo tomadas que afetariam não apenas seu futuro, mas o de sua filha ainda não nascida. E pela primeira vez em meses, permitiu-se sentir algo perigosamente próximo à esperança. O resto da manhã transcorreu em uma série de telefonemas tensos e reuniões virtuais no escritório de Ricardo. Marina podia sentir a tensão crescente na mansão, como uma corda sendo esticada até seu limite. Os funcionários moviam-se com cautela redobrada e, ocasionalmente, ela captava fragmentos de conversas sussurradas que cessavam assim que notavam sua presença. Foi durante o almoço que a primeira bomba estourou. Marina estava na biblioteca folheando distraidamente um livro de arte quando ouviu o som de saltos se aproximando rapidamente pelo corredor de mármore. A porta se abriu com um estrondo, revelando uma mulher elegante em seus 50 anos, vestida como se tivesse saído de uma revista de moda. Então é verdade, declarou a recém-chegada, seus olhos percorrendo Marina da cabeça aos pés. Ricardo realmente trouxe uma hóspede. Helena! Ricardo apareceu logo atrás, seu rosto tenso. Não era assim que eu planejava fazer as apresentações. Ah, é como você planejava, querido. Helena, que Marina logo descobriria ser a irmã mais velha de Ricardo, avançou pela biblioteca. Talvez depois que os jornais fizessem a festa? Ou quando Eduardo conseguisse convencer o conselho que você perdeu completamente o juízo? Marina tentou se levantar, mas Helena fez um gesto dismissivo. Por favor, fique sentada. Em seu estado, deve se poupar. O comentário carregava uma acidez que fez Marina enrubescer. Dona Helena, Rita interveio da porta. O almoço está servido na sala de jantar. Perfeito. Helena sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Assim podemos ter uma conversa civilizada em família. O almoço foi uma obra-prima de tensão social. Helena comandava a conversa com a habilidade de uma maestrina, alternando entre observações corteses e indiretas afiadas. Marina mal tocou em sua comida, consciente demais dos talheres de prata e das porcelanas finamente decoradas. Então, Marina, Helena começou, após uma pausa calculada. Ricardo mencionou que você é artista? Era. Marina corrigiu suavemente. Eu trabalhava com restauração de obras de arte. Isso capturou a atenção de Helena. Mesmo? E onde você se formou? Na Escola de Belas Artes da UFRJ, respondeu Marina, sentindo-se subitamente mais firme em território familiar. Me especializei em técnicas de restauração do século XIX. Ricardo observava o intercâmbio com interesse crescente. Era a primeira vez que ouvia detalhes sobre o passado profissional de Marina. Interessante, Helena tomou um gole de vinho. E como uma restauradora formada acaba... Ela fez um gesto vago. Em suas atuais circunstâncias. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Marina colocou os talheres cuidadosamente sobre o prato, suas mãos tremendo levemente. Helena,
Ricardo advertiu, sua voz carregada de tensão. Não, tudo bem. Marina respirou fundo. Acontece que às vezes fazemos escolhas, ou pessoas fazem escolhas por nós, que mudam completamente nosso caminho. Helena inclinou-se ligeiramente para a frente, seus olhos brilhando com interesse genuíno pela primeira vez. Que tipo de escolhas? As do tipo que nos fazem perder tudo, Marina respondeu, sua voz firme, apesar das lágrimas que ameaçavam. Cair. Minha carreira, meu estúdio, minha liberdade. Ricardo observou como Marina inconscientemente tocou os pulsos, onde as cicatrizes ainda eram visíveis. Algo em seu estômago se contraiu ao pensar no que poderia ter causado aquelas marcas. O momento foi interrompido pelo celular de Ricardo. Era Gustavo novamente. Me desculpem, ele disse, levantando-se. Preciso atender. Assim que Ricardo saiu, Helena voltou sua atenção total para Marina. Você não faz ideia onde está se metendo, disse ela, sua voz mais suave agora, quase maternal. Este mundo não é para pessoas como você. E que mundo seria esse, dona Helena? Um mundo onde cada movimento é observado, cada decisão é dissecada, cada erro é ampliado 1000 vezes. Helena suspirou. Ricardo pode parecer forte, mas ele está vulnerável. Depois que Clara partiu... Helena! Rita interrompeu bruscamente da porta. O senhor Ricardo precisa da senhora em seu escritório. É urgente. Helena levantou-se graciosamente, mas antes de sair, inclinou-se próximo a Marina. Pense bem no que está fazendo, não apenas por você, mas por essa criança. Marina permaneceu, sentada à mesa luxuosa muito depois que todos saíram, suas mãos protetoramente sobre a barriga. Através da janela, podia ver o jardim onde um pequeno exército de jardineiros trabalhava metodicamente, mantendo cada planta em seu lugar designado, cada folha sob controle. Às vezes, a voz de Rita a surpreendeu. As pessoas confundem riqueza com felicidade. Mas nos meus anos aqui, aprendi que as mansões mais grandiosas podem ser as prisões mais solitárias. Marina olhou para a governanta, vendo pela primeira vez além de sua fachada profissional. Você realmente se importa com ele, não é? Rita começou a recolher os pratos com eficiência practiced. Me importo com esta casa, com o que ela poderia ser. E talvez... Ela pausou, estudando Marina com olhos experientes. Talvez você seja exatamente o que esta casa precisa. A semana que se seguiu trouxe uma rotina estranha à mansão Monteiro. Marina começou a se familiarizar com os ritmos da casa, embora ainda se sentisse como uma intrusa, em um mundo que não lhe pertencia. As manhãs eram preenchidas com o som de saltos nos corredores de mármore, reuniões tensas no escritório de Ricardo e olhares curiosos dos funcionários que ainda não haviam se acostumado com sua presença. Foi numa dessas manhãs que Marina descobriu a antiga sala de arte no 3º andar. O cômodo estava fechado há anos, a julgar pela fina camada de poeira que cobria as telas em branco e os pincéis nunca usados. Seus dedos coçaram com uma familiaridade há muito esquecida. Era dela. A voz de Rita surgiu da porta fazendo Marina se sobressaltar. Da Clara, a ex-esposa do senhor Ricardo, ela tinha sonhos de ser pintora. Marina observou o cavalete abandonado, as tintas ressecadas. O que aconteceu com ela? Rita ajeitou um arranjo de flores murchas com precisão habitual. Partiu. Disse que não aguentava mais viver numa gaiola dourada. Isso foi há 5 anos. Antes que Marina pudesse responder, vozes alteradas ecoaram do andar de baixo. Ricardo discutia com alguém no hall de entrada. Você não pode simplesmente aparecer assim, Eduardo. A voz de Ricardo carregava uma raiva contida que Marina nunca havia ouvido antes. Não posso? Engraçado, porque até onde me lembro, ainda sou sócio majoritário da empresa que construímos juntos. A voz de Eduardo era suave, mas carregada de ameaça. Marina e Rita trocaram olhares preocupados antes de descerem as escadas. No hall, Ricardo enfrentava um homem alto e elegante, cujo sorriso não alcançava os olhos frios. Ah, então os rumores são verdadeiros, Eduardo comentou ao ver Marina, seus olhos fixando-se em sua barriga proeminente. Ricardo Monteiro, o benfeitor, dos necessitados. Não se atreva.
Ricardo deu um passo à frente, positioning-se entre Eduardo e Marina. Me atrever a quê? A questionar suas decisões cada vez mais até peculiares. Eduardo circulou pelo hall como um predador estudando sua presa. Primeiro foi aquele projeto de energia sustentável que quase quebrou a empresa. Agora isso? Aquele projeto era viável e você sabe disso, Ricardo rebateu. Mas você preferiu sabotá-lo para manter seus interesses nas petroleiras. Eduardo riu, um som sem humor. Sempre o idealista, não é? E olha onde isso te trouxe. Os acionistas estão nervosos, Ricardo. Muito nervosos. Os acionistas ou você, Eduardo? Neste momento, ambos. Eduardo ajeitou o paletó impecável. O conselho vai se reunir na próxima semana. Sugiro que você pense muito bem em suas próximas ações até lá. Quando Eduardo saiu, o silêncio que ficou era pesado como chumbo. Marina sentiu o bebê se movendo, inquieto, como se também tivesse sentido a tensão no ar. Me desculpe. Por isso, Ricardo passou as mãos pelo rosto, parecendo subitamente exausto. Eduardo tem o dom de transformar tudo em um campo de batalha. Aquele projeto que ele mencionou, Marina começou hesitante. Era importante para você, não era? Ricardo a olhou com surpresa, como se não esperasse que ela se interessasse por esse aspecto de sua vida. Seria uma forma de transformar a empresa em algo mais que uma máquina de fazer dinheiro. Como Clara queria, Rita murmurou, tão baixo que Marina quase não ouviu. Ricardo lançou um olhar agudo para a governanta. Sim, como Clara queria. Marina sentiu o peso das histórias não contadas, das feridas ainda abertas que permeavam aquela casa. Sua mão encontrou inconscientemente o pequeno pingente que carregava no pescoço. A única coisa que havia conseguido salvar de sua vida anterior. Sabe, ela disse, sua voz ganhando força. Quando eu trabalhava com restauração, aprendi que às vezes é preciso remover camadas e camadas de tinta antiga para encontrar a verdadeira obra de arte por baixo. Ricardo a estudou por um longo momento. E o que acontece se o que encontramos por baixo não for o que esperávamos? Então descobrimos algo novo sobre a história da obra, ela respondeu. Algo que sempre esteve lá, apenas esperando para ser revelado. Rita observava a interação com interesse, notando como Ricardo parecia mais relaxado, mais presente do que havia estado em anos. O som da chuva começando a cair lá fora trouxe de volta memórias da noite em que Marina chegou, como se a natureza quisesse lembrar a todos como pequenas tempestades podiam mudar o curso de suas vidas. Marina, Ricardo chamou quando ela começava a subir as escadas. Aquela sala de arte, se você quiser usá-la. Ela parou, virando-se para encará-lo. Tem certeza? Absolutamente. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. Talvez seja a hora de trazer um pouco de cor de volta a esta casa. Naquela noite, enquanto a chuva caía suavemente lá fora, Marina entrou novamente na sala de arte. Suas mãos tremiam levemente enquanto abria uma antiga caixa de tintas. O cheiro, familiar, trazendo lágrimas aos seus olhos. No cavalete, ela posicionou uma tela em branco, sentindo-se simultaneamente aterrorizada e libertada pela sua vastidão vazia. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil à mansão Monteiro. O som de pincéis deslizando sobre tela ecoava pelos corredores, misturando-se com o tilintar de xícaras de café e o murmúrio constante de reuniões de negócios. Marina passava horas na sala de arte, perdida em um mundo de cores e texturas que havia pensado estar perdido para sempre. Em uma tarde particularmente ensolarada, Helena apareceu sem aviso, como era seu costume. Desta vez, porém, seu olhar revelava mais curiosidade que hostilidade ao encontrar Marina trabalhando em uma tela. Interessante, comentou Helena, observando a pintura em progresso, uma cena urbana vista através de gotículas de chuva. Você tem técnica. Onde aprendeu? Marina limpou as mãos em um pano manchado de tinta. Minha mãe era restauradora no Museu Nacional. Cresci entre telas e pincéis. Era? Helena perguntou, notando o tempo verbal. Ela teve que parar quando adoeceu. Marina respondeu suavemente. Eu assumi seu trabalho no museu depois. Helena circulou pela sala,
seus dedos roçando levemente os tubos de tinta. E foi lá que conheceu ele? Marina não precisou perguntar a quem Helena se referia. Sim, Fernando era um curador visitante. Ele parecia diferente, apaixonado por arte, cheio de ideais. Os piores sempre parecem, Helena murmurou mais para si mesma que para Marina. Clara também achava que tinha encontrado um príncipe encantado quando conheceu Ricardo. O silêncio que seguiu foi interrompido por Gustavo, que apareceu ofegante na porta. Dona Helena, aconteceu algo. O senhor Ricardo precisa da senhora imediatamente. No escritório, Ricardo estava em pé diante de seu notebook, o rosto pálido. Na tela, uma manchete chamativa anunciava: Império Monteiro em crise, herdeiro acolhe grávida misteriosa em mansão. Já começou. Helena suspirou, pegando seus óculos de leitura. Eduardo não perdeu tempo. Não foi só isso. Ricardo girou o notebook, revelando uma série de e-mails. Alguém está vazando informações internas da empresa, dados confidenciais, estratégias de negócio. E você acha que foi, Eduardo? Ricardo passou as mãos pelos cabelos, um gesto de frustração que estava se tornando mais frequente. Ele seria o maior beneficiado, mas não é seu estilo. Eduardo gosta de jogos mais sutis. Então temos um traidor mais próximo. Helena concluiu, sua voz afiada. Alguém dentro da mansão? O olhar de Ricardo inevitavelmente voltou-se para a direção da sala de arte. Helena notou e balançou a cabeça. Não seja ridículo, ela repreendeu. Marina mal sabe usar o celular que você deu a ela, quanto mais hackear e-mails corporativos. Como você sabe? Ricardo começou, surpreso com a defesa inesperada de sua irmã. Porque diferente de você, eu tenho prestado atenção, Helena respondeu. Aquela garota pode ser muitas coisas, mas não é uma oportunista. Ela olha para as obras de arte nesta casa com mais reverência que para as joias no seu cofre. Antes que Ricardo pudesse responder, Rita entrou apressadamente. Senhor, tem alguém na porta. É melhor o senhor vir ver. No hall de entrada, um homem elegantemente vestido aguardava. Seu rosto tinha uma familiaridade inquietante que fez Ricardo parar por um momento. Fernando! A voz de Marina soou às suas costas, tremendo levemente. Ela havia descido ao ouvir a comoção, ainda com manchas de tinta nas mãos. Querida! Fernando sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Estava com saudades. Ricardo observou como Marina inconscientemente deu um passo para trás, suas mãos protegendo a barriga. Todo seu corpo parecia ter se transformado em uma corda tensionada, prestes a se romper. Como me encontrou? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Fernando gesticulou vagamente com o jornal que carregava, onde a manchete, sobre Ricardo e sua hóspede misteriosa, brilhava em letras garrafais. Não foi difícil. Você sempre teve um fraco por arte, não é? E onde mais uma restauradora fracassada encontraria refúgio senão na mansão de um colecionador? Saia. Ricardo deu um passo à frente, sua voz carregando uma autoridade que fez todos na sala se endireitarem. Agora. Ou o quê? Fernando riu suavemente. Vai me expulsar? Causar um escândalo ainda maior? Acho que você já tem problemas suficientes, não é, senhor Monteiro? Helena observava a cena com olhos afiados, sua mente conectando pontos invisíveis. Como exatamente você sabia que encontraria problemas aqui, senhor? Santos, Fernando completou com um sorriso frio. Fernando Santos. E digamos que tenho meus contatos. O som de vidro quebrando no andar de cima fez todos se sobressaltarem. Rita correu para verificar, retornando momentos depois com notícias de que uma janela havia estourado com o vento. Mas Marina não ouvia mais. Seus olhos estavam fixos no homem que havia destruído sua vida, no pai de sua filha não nascida, no pesadelo que havia finalmente a encontrado. E pela primeira vez, desde que chegou à mansão Monteiro, ela sentiu que o santuário que havia encontrado estava prestes a desmoronar. O silêncio que se seguiu à partida de Fernando pesava como chumbo na mansão Monteiro. Marina havia se refugiado na sala de arte, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar os pincéis. A tela em que trabalhava mais cedo, antes vibrante de cores,
Agora parecia zombar dela com sua beleza inacabada. Ele não vai tocar em você. A voz de Ricardo soou da porta, firme e determinada. Nem em você, nem no bebê. Marina continuou de costas para ele, seus ombros tensos. Você não conhece Fernando. Ele sempre consegue o que quer. E o que exatamente ele quer? Helena perguntou, entrando na sala com sua elegância habitual, mas havia algo diferente em seus olhos, uma compaixão que Marina nunca havia visto. Antes, controle, Marina respondeu, sua voz quebrando. Sempre foi sobre controle. Finalmente virando-se para encará-los, Marina deixou que vissem as lágrimas que havia tentado conter. Começou devagar, sabem? Primeiro eram sugestões sobre meu trabalho no museu, depois críticas sobre minhas roupas, meus amigos, até que um dia, sua mão inconscientemente tocou uma cicatriz no pulso, uma marca que carregava uma história, que fazia Ricardo apertar os punhos de raiva contida. O pior não eram os machucados, ela continuou, sua voz ganhando força conforme falava. Era como ele destruía tudo que eu amava, minha arte, minha confiança, minha liberdade. Quando descobri que estava grávida, você fugiu. Helena completou suavemente. Tentei, Marina corrigiu. 3 vezes. Nas 2 primeiras ele me encontrou. Da última vez consegui chegar mais longe, mas agora ele te encontrou. De novo, Ricardo concluiu, sua voz carregada de uma raiva que surpreendeu até a ele mesmo. O som de passos apressados no corredor interrompeu a conversa. Gustavo apareceu, seu rosto normalmente composto, agora marcado pela preocupação. Ricardo, precisamos conversar, ele disse, lançando um olhar significativo para Helena. É sobre aqueles vazamentos. Descobrimos algo. Helena endireitou-se imediatamente. O que foi? Os e-mails vazados. Eles foram enviados de um IP interno. Alguém dentro da mansão está colaborando com Eduardo. Ricardo sentiu seu estômago afundar. A ideia de traição vinda de dentro de sua própria casa, especialmente agora... Tem mais, Gustavo continuou hesitante. Encontramos uma conexão entre Eduardo e... Bem, Fernando Santos. Marina empalideceu visivelmente ao ouvir o nome de Tiz, seu ex-companheiro. Como assim? Aparentemente, eles se conheceram há alguns meses, logo depois que... Gustavo consultou suas anotações, logo depois que a senhorita desapareceu do museu. Não foi coincidência, Helena murmurou. As peças se encaixando em sua mente afiada. Eduardo sempre soube exatamente onde atacar. Ricardo observou Marina, notando como ela parecia menor, mais frágil, como se o peso de todas essas revelações ameaçasse esmagá-la. Mas havia algo mais em seus olhos, uma faísca de determinação que ele reconheceu. Marina, ele chamou, suavemente. Há algo que você não nos contou? Ela hesitou, seus dedos brincando nervosamente com o pequeno pingente que sempre carregava no pescoço. Antes de fugir, eu descobri algo. Documentos no computador de Fernando. Ele estava envolvido em um esquema. Que tipo de esquema? Helena perguntou, inclinando-se para a frente. Falsificação de obras de arte, Marina respondeu, sua voz mal passando de um sussurro. Ele usava o museu como fachada, e havia nomes. Nomes de compradores, de facilitadores. Eduardo estava na lista. Gustavo concluiu, sua expressão sombria. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som suave de Rita, entrando na sala com uma bandeja de chá. A governanta, que havia servido a família Monteiro por tantos anos, parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. Se me permitem, ela disse, colocando a bandeja sobre uma mesa lateral. Talvez seja a hora de contar sobre a carta. Que carta? Ricardo e Helena perguntaram em uníssono. A que Clara deixou antes de partir. Rita respondeu, seus olhos encontrando os de Marina. Ela também havia descoberto algo sobre Eduardo. Algo que a fez fugir. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. 5 anos de perguntas sem resposta. De noites em claro se perguntando por que sua esposa havia partido. Tão repentinamente, começavam a ganhar uma nova perspectiva. Marina se aproximou da janela, observando o jardim onde as sombras da tarde começavam a se alongar. Seu reflexo no vidro
mostrava uma mulher diferente daquela que havia chegado à mansão numa noite de tempestade, mais forte, mais determinada, mesmo que ainda assustada. Fernando vai voltar, ela disse, sua voz firme, apesar do tremor em suas mãos. E quando ele voltar? Quando ele voltar, Ricardo completou, colocando-se ao lado dela, vai descobrir que não está mais lidando apenas com uma mulher sozinha. Ele está lidando com todos nós. Helena observou seu irmão e Marina, notando como eles inconscientemente se aproximavam um do outro, como se buscando força. Talvez, pensou ela, algumas tempestades realmente traziam mais que destruição. Às vezes, elas traziam a chance de reconstruir algo novo, algo mais forte que antes. A manhã seguinte trouxe uma energia diferente à mansão Monteiro. Helena havia passado a noite ocupando seu antigo quarto e o café da manhã transformou-se em uma reunião informal de estratégia. Rita servia café e croissants enquanto os presentes discutiam os próximos passos. A carta de Clara, Ricardo, insistiu, suas mãos apertando a xícara de café com força desnecessária. Por que você nunca me contou sobre ela, Rita? A governanta ajeitou seu avental impecável, um gesto que traía seu nervosismo. Clara me fez prometer. Ela disse que era para sua própria segurança. E a dela? Onde está a carta agora? Helena perguntou, seus olhos afiados não perdendo nenhum detalhe das reações de Rita. No lugar mais seguro que pude encontrar, Rita respondeu, dirigindo-se a uma antiga cristaleira. Com movimentos precisos, removeu uma gaveta falsa, revelando um envelope amarelado pelo tempo. Ricardo pegou o envelope com mãos trêmulas. A caligrafia elegante de Clara trouxe uma onda de memórias que ele havia tentado suprimir por anos. Querido Ricardo, ele começou a ler em voz alta. Quando você ler isto, já estarei longe, não por escolha, mas por necessidade. Eduardo não é quem você pensa que é. Descobri algo terrível sobre seus negócios, algo que vai muito além de simples disputas corporativas. Marina observava a cena com uma mistura de compaixão e reconhecimento. Ela também havia deixado uma carta semelhante antes de fugir de Fernando, embora suas palavras nunca tivessem encontrado seu destino. Ela menciona uma pasta, Ricardo continuou, sua voz ficando mais tensa a cada palavra. Documentos que ela escondeu. Rita, você sabe algo sobre isso? Não, Rita respondeu, mas seus olhos se voltaram instintivamente para a sala de arte no terceiro andar. Helena captou o olhar. A sala de arte. Clara passava horas lá antes de partir. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As telas, ela murmurou levantando-se abruptamente. Venham comigo. No estúdio, Marina examinou as telas abandonadas com olhos treinados de restauradora. Vejam isso. Ela apontou para uma tela aparentemente em branco. Há camadas aqui. Algo sob a superfície. Com cuidado profissional, ela começou a trabalhar. Na tela, removendo delicadamente as camadas de tinta branca. Gradualmente, números começaram a aparecer. Coordenadas, datas, códigos. Clara era mais esperta do que imaginávamos, Helena comentou, um sorriso orgulhoso em seus lábios. Ela transformou sua arte em um cofre. O som de saltos no corredor fez todos se virarem. Gustavo apareceu, acompanhado por uma mulher elegante que Marina nunca havia visto. Doutora Beatriz, Ricardo a cumprimentou surpreso. Não esperava vê-la tão cedo. Vim assim que recebi sua mensagem sobre Marina. A médica respondeu, seus olhos bondosos avaliando a gestante com preocupação profissional. E pelo que Gustavo me contou no caminho, vim bem a tempo. Marina sentiu o bebê se mexer, como se respondesse à presença da médica. Doutora Beatriz aproximou-se dela com um sorriso gentil. Vamos fazer um check-up completo, ela disse suavemente. Estresse não é bom para você nem para o bebê neste estágio da gestação. Enquanto Marina era conduzida para um exame, Helena segurou o braço de seu irmão. Ricardo, precisamos de um plano. Eduardo não vai esperar muito tempo antes de fazer seu próximo movimento. E Fernando também não, Gustavo acrescentou, consultando seu tablet. Ele tem conexões preocupantes, pessoas que podem... Não, Ricardo interrompeu firmemente. Não vamos deixar o medo ditar nossas ações. Clara nos deixou as pistas que precisávamos.
Agora é nossa vez de agir. Rita, que observava tudo em silêncio, pigarreou suavemente. Talvez eu possa ajudar. Trabalhei para Eduardo antes de vir para cá. Conheço seus hábitos, suas fraquezas. Todos se voltaram para a governanta, surpresos com esta revelação. Helena foi a primeira a se recuperar. Rita, ela disse, um sorriso astuto em seus lábios. Acho que você acabou de se tornar nossa arma secreta. No quarto de hóspedes transformado em consultório improvisado, doutora Beatriz examinava Marina com cuidado profissional. O bebê está forte, ela assegurou, mas você precisa se cuidar mais. Sua pressão está um pouco alta. Marina assentiu, tentando ignorar o nó em sua garganta. Doutora, se algo acontecer comigo... Não vai acontecer, a médica a interrompeu gentilmente. Você está cercada por pessoas que se importam com você. E acredite, já vi Ricardo Monteiro lutar, pelo que acredita. Ele não desiste facilmente. Como que para confirmar suas palavras, um suave bater na porta revelou Ricardo. Sua expressão uma mistura de preocupação e determinação. Está tudo bem? Ele perguntou, seus olhos encontrando os de Marina. Vai ficar, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a convicção em sua voz. Seu olhar voltou-se para a janela, onde o sol da manhã finalmente começava a romper as nuvens. Lá fora, o jardim da mansão Monteiro brilhava com o orvalho da manhã, cada gota refletindo um fragmento de luz, como milhares de pequenas promessas de um novo dia. E pela primeira vez, desde que Fernando reapareceu em sua vida, Marina permitiu-se acreditar que essas promessas poderiam se tornar realidade. O escritório de Ricardo havia se transformado em um quartel-general improvisado. Papéis cobriam a mesa de mogno. Telas de computador exibiam documentos digitalizados e o ar estava carregado com a energia de descobertas importantes. Helena, ainda elegante mesmo depois de horas debruçadas sobre documentos, ergueu os olhos de uma pasta antiga. Olhem isso, ela chamou, atraindo a atenção de todos. Clara não estava apenas investigando Eduardo. Ela estava montando um caso completo contra uma rede de falsificação de arte. Marina, que estava analisando as anotações escondidas nas telas de Clara, aproximou-se com interesse. Os códigos nas telas são registros de transações? Exatamente, Helena confirmou, passando os documentos para Marina. E alguns desses números correspondem a obras que passaram pelo museu onde você trabalhava. Ricardo observava a interação entre sua irmã e Marina com uma mistura de admiração e preocupação. Em poucos dias, as duas mulheres haviam desenvolvido uma parceria improvável, unidas pelo desejo de justiça e pela necessidade de proteger o futuro que se desenvolvia no ventre de Marina. Fernando era apenas uma peça do quebra-cabeça, Marina murmurou, seus dedos traçando os números nas páginas. Ele se gabava de seus contatos, mas nunca imaginei que Eduardo fosse o maestro por trás de tudo, Rita completou, entrando. No escritório com uma bandeja de chá. Ele sempre foi bom em manter as mãos limpas, enquanto outros faziam o trabalho sujo. Gustavo, que estava ao telefone em um canto, desligou com uma expressão preocupada. Temos um problema. Eduardo convocou uma reunião extraordinária do conselho para amanhã. Tão cedo? Ricardo franziu o senho. Ele está se movendo mais rápido do que esperávamos. Não é só isso, Gustavo continuou. Fernando foi visto entrando no escritório de Eduardo há 1 hora. Marina sentiu seu coração acelerar, mas dessa vez não era medo que a dominava. Era determinação. Eles estão planejando algo. Sim, Helena concordou, mas nós também estamos. Rita pigarreou suavemente, atraindo a atenção de todos. Talvez seja a hora de usar meus antigos contatos. A secretária de Eduardo ainda me deve alguns favores. Rita, Ricardo a olhou com surpresa. Você não precisa se envolver mais do que já está. A governanta endireitou os ombros com dignidade. Esta casa é minha família há mais de 2 décadas, senhor Ricardo. E família se protege. Um movimento no jardim chamou a atenção de Marina. Através da janela do escritório, ela podia ver doutora Beatriz chegando para mais uma visita de acompanhamento. A médica havia se tornado uma presença constante na mansão.
suas visitas trazendo não apenas cuidados médicos, mas também um senso de normalidade em meio ao caos. Marina, a voz suave de Helena, a trouxe de volta ao presente. Você precisa nos contar exatamente o que encontrou no computador de Fernando. Cada detalhe pode ser importante. Marina respirou fundo, suas mãos inconscientemente protetoras sobre a barriga. Havia uma pasta chamada Projeto Renascença. Dentro, encontrei fotos de obras originais lado a lado com suas cópias, tão perfeitas que apenas um especialista poderia notar a diferença. Havia também listas de compradores, datas de exposições. E Clara descobriu a mesma coisa, Ricardo concluiu, segurando a carta de sua ex-esposa. Por isso ela fugiu. Ela sabia que Eduardo não hesitaria em silenciá-la. Mas ela foi mais esperta, Helena sorriu. Ela deixou as provas onde sabia que um dia seriam encontradas. Por alguém que pudesse entendê-las, Gustavo acrescentou, olhando significativamente para Marina. O som da campainha interrompeu a conversa. Através do sistema de segurança, puderam ver doutora Beatriz aguardando no portão principal. Rita se apressou para recebê-la, mas algo em sua postura alertou Marina. Tem algo errado, ela disse, observando como a governanta conversava tensamente com a médica através do interfone. Momentos depois, Rita retornou ao escritório, seu rosto pálido. Fernando está no hospital. Ele registrou uma queixa formal alegando que Marina está sendo mantida aqui contra sua vontade. Ele está exigindo uma avaliação médica independente. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de Marina derrubando uma xícara de chá. Ricardo imediatamente estava ao seu lado, amparando-a. Ele não vai te tocar, prometeu, sua voz carregada de uma intensidade que fez todos na sala acreditarem. Nenhum deles vai. Não. Marina concordou, sua voz firme apesar das mãos trêmulas. Não vão, porque agora tenho algo que nunca tive antes quando enfrentei Fernando. O quê? Helena perguntou, embora seus olhos indicassem que já sabia a resposta. Uma família, Marina respondeu, olhando para cada rosto na sala. Ricardo, com sua força silenciosa. Helena com sua astúcia protetora. Rita com sua lealdade inabalável. Gustavo com sua dedicação incansável, e até mesmo doutora Beatriz, que através do vidro as observava com preocupação maternal. O bebê escolheu esse momento para se mexer, como se concordasse com sua mãe. Marina sorriu colocando a mão sobre o local onde sua filha havia chutado. E família, Rita completou com um sorriso determinado, se protege. Lá fora, nuvens escuras começavam a se formar novamente sobre São Paulo, prometendo mais uma tempestade. Mas dentro da mansão Monteiro, uma força muito mais poderosa que qualquer temporal estava se fortalecendo. A força de pessoas unidas por algo maior que suas próprias histórias individuais. A sala de reuniões do Conselho Administrativo do Grupo Monteiro ocupava todo o último andar do edifício corporativo. Através das janelas do piso ao teto, a cidade de São Paulo se estendia como um tapete de concreto e vidro sob um céu carregado de nuvens escuras. Ricardo ajustou a gravata pela 10ª vez nos últimos 5 minutos, seus olhos fixos no reflexo da porta, nas janelas espelhadas. Eles estão chegando, Gustavo anunciou checando seu tablet. Eduardo trouxe 3 advogados. Helena, que havia insistido em acompanhar o irmão, ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Só 3. Ele está perdendo o toque. Na mansão, Marina caminhava inquieta pela sala de arte, incapaz de se concentrar em qualquer coisa. Rita a observava com preocupação maternal, enquanto doutora Beatriz monitorava discretamente seus sinais vitais. Sua pressão ainda está alta, a médica comentou, franzindo o senho. Precisa tentar se acalmar. Como posso me acalmar? Marina perguntou, sua voz tremendo levemente. Ricardo está prestes a enfrentar o conselho e Fernando pode aparecer a qualquer momento com aquela ordem judicial. Ele não vai aparecer, Rita declarou com uma certeza surpreendente. Não hoje, pelo menos. Tanto Marina quanto a médica olharam para a governanta com curiosidade. Digamos apenas, Rita continuou com um pequeno sorriso.
que meus contatos garantiram que ele terá um dia muito ocupado respondendo a algumas questões interessantes sobre certas transações financeiras. Na sala do conselho, os membros começavam a tomar seus lugares. Eduardo entrou por último, seu terno italiano impecável, contrastando com o brilho predatório em seus olhos. Ricardo, ele cumprimentou com falsa cordialidade. Helena, que surpresa agradável. Eduardo, Helena respondeu com um sorriso afiado. Ainda usando o mesmo perfume, sempre achei que denunciava sua chegada cedo demais. Antes que Eduardo pudesse responder, o presidente do conselho chamou a reunião à ordem. Senhores, estamos aqui hoje para discutir uma questão grave. Com licença, uma voz feminina interrompeu da porta. Todos se viraram para ver uma mulher elegante de meia-idade entrando na sala. Eduardo empalideceu visivelmente. Clara, Ricardo sussurrou, mal acreditando em seus olhos. A ex-esposa de Ricardo caminhou até a mesa com a graça que sempre a caracterizou. Peço desculpas pela interrupção, mas acredito que tenho algumas informações relevantes para esta reunião. Isso é um absurdo. Eduardo se levantou bruscamente. Ela não tem autorização para estar aqui. Na verdade, Helena interviu, deslizando um documento sobre a mesa. Como ainda detentora de 5% das ações da empresa, ela tem todo o direito de estar presente. Clara abriu sua pasta, removendo uma série de documentos. Senhores do conselho, antes de tomarem qualquer decisão hoje, acredito que devem ver isto. Na mansão, Marina havia finalmente se acalmado o suficiente para se sentar e aceitar uma xícara de chá. O bebê se movimentava inquieto, como se sentisse a tensão no ar. Sabe? Rita comentou, arrumando algumas flores em um vaso próximo. Quando Clara partiu, todos pensaram que ela estava fugindo, mas agora entendo que ela estava apenas se preparando para lutar. Marina olhou para a governanta com curiosidade. Você manteve contato com ela todo esse tempo? Rita sorriu misteriosamente. Digamos que algumas cartas não precisam ser entregues para manter uma conexão viva. De volta à sala do conselho, o silêncio era ensurdecedor, enquanto os membros examinavam os documentos apresentados por Clara. Eduardo havia se afundado em sua cadeira, seu rosto uma máscara de fúria contida. Isso é tudo fabricado. Ele tentou argumentar, mas sua voz faltava convicção. Como as obras de arte que você tem vendido? Clara perguntou suavemente. Ou como os documentos que você forjou para tentar tirar Ricardo da presidência? Ricardo observava sua ex-esposa com uma mistura de admiração e compreensão tardia. Todos esses anos, ela não havia simplesmente fugido. Ela havia partido para construir um caso sólido, para proteger não apenas a si mesma, mas tudo que eles haviam construído juntos. Os originais destes documentos, Clara continuou sua voz firme, junto com evidências muito mais detalhadas, já estão com as autoridades competentes. Mas achei que o conselho merecia saber exatamente que tipo de pessoa estava tentando tomar o controle da empresa. Helena não conseguiu conter um sorriso de satisfação ao ver Eduardo e seus advogados cochichando furiosamente. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Rita. Fernando acaba de ser convocado para prestar esclarecimentos. A polícia encontrou algumas inconsistências interessantes em suas declarações fiscais. O presidente do conselho pigarreou, visivelmente perturbado. Considerando estas novas informações, proponho um recesso para... Não será necessário. Eduardo interrompeu, levantando-se. Seu rosto estava lívido de raiva. Eu me retiro. Do conselho. Voluntariamente. Quando Eduardo saiu da sala, levando consigo seus advogados e suas ambições destruídas, Clara finalmente se permitiu relaxar em sua cadeira. Você poderia ter voltado antes, Ricardo disse suavemente apenas para ela ouvir. Clara sorriu tristemente. Às vezes precisamos nos perder para encontrar o caminho certo de volta. Na mansão, o telefone de Rita tocou. Após uma breve conversa, ela se virou para Marina com um sorriso radiante. Acabou, ela anunciou. Eduardo renunciou ao conselho e Fernando está sendo investigado por fraude fiscal e falsificação de obras de arte. Marina sentiu suas pernas fraquejarem e doutora Beatriz rapidamente a amparou. Lágrimas de alívio corriam por seu rosto enquanto ela acariciava sua barriga. Está ouvindo, pequena?
Ela sussurrou para sua filha. Estamos seguras agora, finalmente seguras. Lá fora, as nuvens escuras começavam a se dissipar, permitindo que os primeiros raios de sol atravessassem o céu de São Paulo. Uma nova tempestade havia passado, deixando em seu rastro não destruição, mas a promessa de um recomeço. A mansão Monteiro parecia diferente naquela noite. As luzes brilhavam mais intensamente, as risadas ecoavam pelos corredores, e até mesmo as obras de arte nas paredes pareciam ter ganhado novas cores. Na sala principal, um grupo improvável de pessoas celebrava não apenas uma vitória, mas o início de algo novo. Clara observava a cena com um sorriso sereno, seus olhos ocasionalmente encontrando os de Ricardo através da sala. 5 anos de separação haviam mudado ambos, mas de alguma forma os tinha tornado mais fortes, mais sábios. Então foi você quem ajudou Rita a manter contato comigo todo esse tempo? Marina perguntou, sentando-se ao lado de Clara com uma xícara de chá de camomila que doutora Beatriz havia insistido que tomasse. Rita sempre foi mais que uma governanta, Clara respondeu, seu olhar carinhoso direcionado à senhora que agora organizava discretamente a mesa de petiscos. Ela é o coração desta casa. Sabia que podia confiar nela para manter um olho em tudo e em todos. Helena se juntou a elas, elegante como sempre em seu vestido de noite. Clara sempre foi a mais inteligente de nós. Ela comentou com uma piscadela. Enquanto Eduardo pensava que estava nos manipulando, ela estava 3 passos à frente. Não foi fácil, Clara admitiu, sua voz suavizando. Partir, deixar tudo para trás, mas às vezes precisamos perder algo para ganhar algo maior. Marina inconscientemente acariciou sua barriga proeminente. Entendo perfeitamente. Do outro lado da sala, Ricardo conversava com Gustavo, que parecia mais relaxado do que qualquer um já o tinha visto. O assistente tinha afrouxado a gravata e até mesmo se permitiu um raro sorriso. Os documentos que Clara reuniu são impressionantes, Gustavo comentou folheando uma pasta. Anos de investigação meticulosa. Eduardo nunca soube o que o atingiu. Ricardo assentiu, seus olhos voltando-se para onde Clara, Helena e Marina conversavam. Sabem o que é mais irônico? Eduardo sempre disse que eu era fraco por confiar nas pessoas. Mas foram exatamente essas conexões que o derrotaram. Por falar em conexões, Helena se aproximou segurando seu tablet. Acabei de receber uma notícia interessante. A polícia encontrou um depósito em nome de Fernando. Aparentemente, ele guardava lá várias obras, digamos, questionáveis. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As falsificações, entre outras coisas, Helena confirmou. Ele está cooperando com as autoridades em troca de um acordo. Não vai mais incomodar ninguém por um bom tempo. Doutora Beatriz, que havia permanecido para monitorar Marina, aproximou-se com seu estetoscópio. Desculpe interromper, mas preciso fazer uma última checagem antes de ir. Enquanto a médica examinava Marina, Clara se aproximou de Ricardo, que observava a cena com uma expressão suave que há anos não aparecia em seu rosto. Ela trouxe vida de volta a esta casa, Clara comentou suavemente. Como você fez uma vez, Ricardo respondeu, sem acusação em sua voz, apenas constatação. Clara sorriu. Diferente. Eu tentei me encaixar em um mundo que não era o meu. Marina, ela está criando seu próprio espaço aqui, e no processo está ajudando todos a encontrarem o seu. Rita passou por eles, carregando uma bandeja com xícaras de café fresco. O jantar será servido em meia hora. Ela anunciou com sua eficiência habitual, mas havia um brilho especial em seus olhos. Rita, Clara a chamou. Sente-se conosco um pouco. Hoje você não é apenas a governanta, é parte da família. A senhora hesitou por um momento, mas ao ver os sorrisos calorosos ao seu redor, permitiu-se sentar em uma poltrona próxima. Nunca pensei que veria esta casa assim novamente. Ela confessou, sua voz embargada de emoção. Cheia de vida, Helena sugeriu. Não, Rita corrigiu suavemente. Cheia de amor. Marina, que havia terminado seu exame médico com resultados positivos, juntou-se ao grupo. O bebê escolheu esse momento para dar um chute particularmente forte, fazendo-a rir. Acho que ela também está celebrando, Marina comentou, e sem
Hesitação? Pegou a mão de Ricardo e a colocou sobre sua barriga. O olhar que trocaram naquele momento disse mais que milhares de palavras poderiam expressar. Clara observou a cena com um sorriso conhecedor. Pegando sua bolsa, removeu um envelope e o entregou a Ricardo. Meu presente de despedida. Você está indo embora? Ele perguntou surpreso. Por um tempo, ela confirmou. Há outros casos que precisam de atenção. Outras pessoas que precisam de ajuda para encontrar sua voz. Mas você vai voltar, Helena afirmou, não perguntou. Clara olhou ao redor da sala para os rostos que haviam se tornado sua família em diferentes momentos de sua vida. Claro que vou. Agora tenho uma sobrinha para conhecer. O som de risadas preencheu a sala enquanto o grupo se acomodava para o jantar. Lá fora, as estrelas começavam a aparecer no céu de São Paulo, brilhando com uma clareza rara na cidade agitada. Era como se o universo também quisesse celebrar o início desta nova fase. O mês seguinte trouxe mudanças sutis, mas significativas à mansão Monteiro. A sala de arte, antes um memorial silencioso do passado, havia se transformado em um espaço vibrante de criatividade. Marina passava suas manhãs ali, trabalhando em uma série de telas que contavam histórias de transformação e renascimento. É incrível como você consegue capturar a luz, Helena comentou uma manhã observando Marina trabalhar em sua mais recente obra, uma representação da mansão durante uma tempestade, com raios de sol rompendo as nuvens escuras. Marina sorriu, limpando uma mancha de tinta de suas mãos. É mais fácil capturar a luz quando você já conheceu a escuridão. No escritório, Ricardo e Gustavo revisavam os últimos detalhes do projeto que Eduardo havia tentado sabotar. O programa de energia sustentável estava finalmente ganhando forma, com o apoio entusiástico do Conselho. Os primeiros painéis solares serão instalados no próximo mês, Gustavo informou, sua expressão satisfeita. E as comunidades locais já estão se organizando para os programas de treinamento. Ricardo assentiu, mas seus pensamentos estavam claramente em outro lugar. Através da janela, podia ver Marina no jardim conversando com Rita, enquanto admiravam as novas roseiras que haviam plantado juntas. Sabe, Gustavo comentou com um sorriso conhecedor, existem momentos certos para todas as coisas. Rita, que havia entrado silenciosamente com uma bandeja de café, acrescentou, e alguns momentos são mais certos que outros. À noite, durante o jantar, que agora havia se tornado um evento familiar diário, Helena notou como seu irmão parecia nervoso, constantemente ajustando sua gravata. Ricardo, ela sussurrou quando teve uma oportunidade. Você está começando a me deixar ansiosa. Ele tentou sorrir, mas suas mãos tremiam levemente ao alcançar seu bolso. Helena captou o brilho de algo pequeno e brilhante, e seus olhos se arregalaram em compreensão. Marina, alheia à agitação silenciosa, compartilhava com Rita suas ideias para transformar uma das salas não utilizadas da mansão em um berçário. Estava pensando em um tema de jardim encantado, ela explicou, seus olhos brilhando com entusiasmo. Com flores pintadas nas paredes e pequenas luzes como estrelas no teto. É uma ideia maravilhosa, Rita concordou, trocando um olhar cúmplice com Helena. Talvez possamos começar os preparativos logo após o fim de semana. Por que esperar até lá? Marina perguntou, curiosa com o tom misterioso da governanta. Porque Ricardo interveio, sua voz ligeiramente trêmula. Tenho uma surpresa planejada para este fim de semana. O sábado amanheceu com uma claridade perfeita, sem nenhum sinal das tempestades que haviam marcado tantos momentos importantes em suas vidas. Ricardo havia organizado um pequeno passeio de helicóptero, algo que Marina mencionara casualmente que sempre sonhara em fazer. É seguro? Ela perguntou pela 10ª vez, enquanto doutora Beatriz, que coincidentemente havia aparecido para uma visita, checava seus sinais vitais mais uma vez. Perfeitamente seguro, a médica assegurou com um sorriso. E muito romântico, devo acrescentar. Do alto, São Paulo se estendia como um mapa vivo, suas avenidas serpenteando entre arranha-céus que brilhavam sob o sol da manhã. Marina estava maravilhada, seus olhos capturando cada detalhe que pretendia transformar em arte posteriormente.
Foi quando sobrevoavam o Parque Ibirapuera que Ricardo pediu ao piloto para fazer um círculo mais amplo. Marina, absorta na vista do parque que se desenrolava abaixo como uma joia verde no coração da cidade, não percebeu imediatamente quando ele segurou sua mão. Marina, sua voz era suave, quase perdida no som dos rotores, mas carregada de emoção. Você transformou minha vida de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. Ela se virou para encará-lo, seu coração acelerando ao ver a intensidade em seus olhos. Quando você chegou naquela noite de tempestade, pensei que estava apenas oferecendo abrigo a alguém que precisava. Mas você trouxe luz de volta à minha vida, cor de volta à minha casa e amor de volta ao meu coração. Com mãos trêmulas, ele removeu uma pequena caixa de veludo de seu bolso. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos quando ele a abriu, revelando um delicado anel de safira. Não estou apenas pedindo para você ficar, ele continuou, sua voz embargada de emoção. Estou pedindo para construirmos algo novo juntos, algo baseado não em obrigação ou circunstância, mas em escolha e amor. Lá embaixo, no jardim da mansão Monteiro, Helena, Rita e doutora Beatriz aguardavam ansiosamente, seus olhos fixos no pequeno ponto no céu que era o helicóptero. Ela já deve ter visto o anel, Helena comentou, consultando seu relógio. Rita sorriu, ajustando o arranjo de flores que havia preparado para a ocasião. Algumas histórias começam com tempestades, ela disse suavemente, mas terminam com um céu perfeitamente claro. O jardim da mansão Monteiro estava irreconhecível. Milhares de pequenas luzes haviam sido estrategicamente dispostas entre as flores, criando um caminho iluminado que serpenteava entre as roseiras, até uma área especialmente preparada para a cerimônia. Rita havia supervisionado pessoalmente cada detalhe, transformando o espaço em um verdadeiro conto de fadas. Está perfeito, Helena declarou, ajustando um arranjo de flores brancas, exatamente como Marina sonhou. Na suíte principal, agora transformada em um elegante camarim, Marina estava sentada diante do espelho enquanto doutora Beatriz fazia uma última checagem de sua pressão arterial. O vestido de noiva, um modelo delicado que abraçava suavemente sua barriga de 8 meses e meio, reluzia sob a luz suave do fim de tarde. "Tudo bem com vocês duas?" A médica perguntou com um sorriso carinhoso, guardando seu equipamento. "Nunca. Estivemos melhor." Marina respondeu, suas mãos acariciando a barriga onde sua filha se mexia animadamente. "Acho que ela também está ansiosa pela cerimônia." Clara, que havia retornado especialmente para o evento, entrou no quarto carregando uma pequena caixa antiga. "Trouxe algo para você," ela disse, seus olhos brilhando com emoção contida. Dentro da caixa estava um delicado colar de pérolas. "Era da mãe de Ricardo," Clara explicou. "Helena e eu concordamos que ele deveria pertencer a você agora." Marina sentiu as lágrimas ameaçarem arruinar sua maquiagem cuidadosamente aplicada. "Mas você não deveria ficar com ele." Clara sorriu, ajudando Marina a colocar o colar. "Algumas tradições precisam ser renovadas, assim como algumas histórias precisam de novos capítulos." No escritório, Ricardo tentava, sem muito sucesso, ajustar sua gravata pela 10ª vez. Gustavo observava com divertimento mal disfarçado. "Sabe?" o assistente comentou. "Em todos esses anos nunca vi você tão nervoso antes de uma reunião do conselho." "Isso é diferente," Ricardo respondeu, finalmente desistindo da gravata. "Isso é real." Uma suave batida na porta anunciou a chegada de Rita. A governanta entrou carregando uma caixa de veludo azul. "Encontrei isso no antigo quarto de sua mãe," ela disse, entregando a caixa a Ricardo. Dentro estava um par de abotoaduras de ouro com pequenas safiras, as mesmas que seu pai havia usado em seu próprio casamento. "Rita," Ricardo chamou quando a governanta se virava para sair. "Obrigado. Não apenas por isso, mas por tudo. Por manter esta casa viva todos esses anos. Por cuidar de todos nós." "Esta é minha família," Rita respondeu simplesmente, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "E hoje finalmente está completa." O sol começava a se pôr quando os primeiros convidados chegaram. Era uma cerimônia íntima, apenas as pessoas que realmente importavam.
Helena coordenava tudo com sua eficiência característica, enquanto Clara garantia que cada detalhe estivesse perfeito. No jardim iluminado, Ricardo aguardava sob um arco de flores brancas. O juiz de paz, um amigo de longa data da família, sorria serenamente enquanto os últimos convidados tomavam seus lugares. A música suave começou a tocar, e todos os presentes se voltaram para o início do caminho iluminado. Marina surgiu, radiante em seu vestido branco, mais linda do que Ricardo poderia ter imaginado. Helena a acompanhava, tendo insistido em fazer as honras de conduzir a noiva. Quando Marina finalmente chegou ao altar improvisado, Ricardo percebeu que suas mãos tremiam ao segurar as dela. O juiz começou a cerimônia, mas as palavras pareciam distantes, menos importantes que o brilho nos olhos de sua futura esposa. Ricardo e Marina, o juiz falou, sua voz carregada de emoção. Vocês escolheram compartilhar suas vidas em um momento que simboliza não apenas união, mas renascimento. Como a tempestade que os uniu, provaram que das adversidades podem nascer as mais belas histórias de amor. Marina sentiu sua filha se mexer, como se também quisesse participar deste momento. Ricardo, percebendo, colocou suavemente sua mão sobre a barriga dela, e ambos sorriram com a coincidência perfeita. Os anéis, por favor, o juiz solicitou. Rita se adiantou, carregando uma pequena almofada onde repousavam as alianças, simples e elegantes, como o amor que representavam. Com este anel, Ricardo começou, sua voz firme apesar da emoção, prometo não apenas ser seu marido, mas seu parceiro em todas as tempestades e dias de sol que virão. Com este anel, Marina respondeu, lágrimas de felicidade escorrendo livremente por seu rosto. Prometo não apenas ser sua esposa, mas sua companheira em todas as telas em branco que pintaremos juntos. Quando o juiz os declarou marido e mulher, o jardim explodiu em aplausos. Clara foi a primeira a abraçá-los, seguida por Helena, que pela primeira vez em anos permitiu que todos vissem suas lágrimas. E assim, sob um céu que se enchia de estrelas, a mansão Monteiro testemunhava não apenas um casamento, mas a conclusão de um ciclo de cura e renovação. As luzes do jardim brilhavam como faróis de esperança, lembrando a todos os presentes que às vezes é preciso uma tempestade para limpar o céu e permitir que novas estrelas brilhem. 1 ano havia se passado desde aquela noite de tempestade que mudara tantas vidas. O jardim da mansão Monteiro estava mais uma vez em festa, mas desta vez para celebrar o primeiro aniversário de Sofia, a pequena princesa que trouxera ainda mais luz à casa. As risadas da menina ecoavam pelo jardim enquanto ela tentava seus primeiros passos inseguros, sempre sob o olhar atento de Rita, que se tornara uma avó coruja para todos os efeitos. Sofia tinha os olhos expressivos de Marina e o sorriso cativante de Ricardo, uma combinação que derretia até os corações mais duros. Ela já mostra talento artístico, Helena comentou, observando como a sobrinha manipulava com interesse os lápis de cor especialmente desenvolvidos para bebês. Outro dia a peguei redesenhando uma das paredes do corredor. Marina riu, ajustando o grande chapéu de palha que usava para se proteger do sol. Rita quase teve um ataque quando viu, mas Ricardo insistiu em manter os rabiscos. Disse que era a primeira obra de arte da nossa artista. A mansão havia passado por suas próprias transformações ao longo do ano. A antiga sala de arte agora era um estúdio vibrante onde Marina não apenas criava suas próprias obras, mas também coordenava um programa de arte-terapia para mulheres em situação de vulnerabilidade. O projeto, nascido de sua própria experiência, havia se tornado um farol de esperança para muitas. Clara ligou esta manhã, Ricardo comentou, aproximando-se com Sofia nos braços. A menina imediatamente estendeu as mãozinhas para a mãe. Ela está voltando na próxima semana para uma visita mais longa. Ótimo, Helena sorriu. Sofia sente falta da tia Clara e suas histórias mirabolantes. Gustavo, que agora era não apenas assistente, mas também padrinho de Sofia, chegou carregando uma pilha de documentos que exigiam a atenção de Ricardo. Mas antes que pudesse começar a falar sobre trabalho, Rita o interrompeu com seu olhar característico. Hoje não, ela declarou firmemente. Hoje é dia de família. Ah,
A palavra família tinha ganhado um novo significado naquela casa. Não era mais apenas sobre laços de sangue, mas sobre escolhas, sobre pessoas que decidiam ficar e construir algo juntas, independente das tempestades que pudessem vir. Marina observava tudo com um sorriso sereno, seu coração transbordando de gratidão. Seu olhar vagou até o pequeno ateliê que Ricardo havia construído no jardim, onde ela trabalhava em sua mais nova série de pinturas, Renascimento, uma coleção que contava histórias de transformação e esperança. "No que está pensando?", Ricardo perguntou suavemente, notando seu olhar distante. "Em como a vida é imprevisível", ela respondeu, acariciando os cachinhos escuros de Sofia, que havia adormecido em seus braços. "Há um ano eu estava perdida, em uma tempestade literalmente e figurativamente. E agora você é a tempestade", Helena completou com um sorriso astuto. "A força que mudou tudo." Rita aproximou-se com uma bandeja de limonada fresca, seu rosto radiante de felicidade. "Os convidados estão chegando para a festa", ela anunciou. "E adivinhem quem acabou de chegar?" Antes que alguém pudesse responder, Clara apareceu no jardim carregando um grande pacote colorido. "Surpresa!", ela exclamou, seus olhos brilhando de alegria. "Não podia perder o primeiro aniversário da minha afilhada." A tarde transcorreu em uma celebração perfeita. Sofia, agora acordada e animada, encantava a todos com seus primeiros passos vacilantes e sorrisos contagiantes. O jardim estava cheio de risos, música e o tipo de felicidade que só existe quando pessoas que se amam verdadeiramente estão juntas. Ao cair da noite, quando os últimos convidados já haviam partido e Sofia dormia pacificamente em seu berço, Marina e Ricardo permaneceram no jardim, dançando suavemente sob as mesmas luzes que haviam testemunhado seu casamento. "Sabe", Marina murmurou contra o peito de Ricardo, "às vezes ainda me pergunto se tudo isso é real." Ricardo sorriu, beijando suavemente sua testa. "É mais real que qualquer coisa que já vivemos." No segundo andar da mansão, Rita observava o casal através da janela, enquanto arrumava o último brinquedo de Sofia. Helena, que passava pelo corredor, parou ao seu lado. "Você sempre soube, não é?", Helena perguntou. "Desde aquela primeira noite de tempestade." Rita sorriu, seu rosto iluminado pela sabedoria dos anos. "Algumas tempestades não vêm para destruir, senhora Helena. Algumas vêm para limpar o caminho para algo muito mais bonito." No berçário, Sofia dormia tranquilamente sob um móbile de estrelas que Marina havia pintado à mão. Nas paredes, um mural contava a história de uma princesa que encontrou seu caminho para casa em uma noite de tempestade, guiada não por um príncipe encantado, mas por seu próprio coração corajoso. E assim, a mansão Monteiro continuava sua história, não mais como um símbolo de riqueza e poder, mas como um testemunho de que o verdadeiro luxo está nos laços que criamos, nas segundas chances que damos e recebemos, e no amor que transforma tempestades em amanheceres.